Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula, nós vamos estudar a administração pública no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, tema fundamental para o concurso do INSS. Esse é um dos pontos mais cobrados em direito constitucional, porque trata dos princípios e das regras básicas que orientam a atuação do poder público. O artigo 37 está no capítulo 7º da Constituição, que trata da administração pública. Logo no caput, a Constituição estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 princípios formam o núcleo do regime jurídico-administrativo e são conhecidos pela sigla LIMP. Vamos analisar cada um deles. O princípio da legalidade determina que o administrador público só pode agir conforme a lei. Diferentemente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o agente público só pode fazer o que a lei. O princípio da impessoalidade exige que a atuação administrativa busque sempre o interesse público, sem favorecimentos ou perseguições pessoais. Os atos administrativos não pertencem ao agente, mas ao órgão e à administração. O princípio da moralidade exige conduta ética, honesta e compatível com os valores da boa administração. Não basta. O princípio da publicidade determina que os atos da administração, em regra, devem ser divulgados, garantindo transparência e controle social. A publicidade é condição de eficácia e de fiscalização. O princípio da eficiência exige que a administração atue com qualidade, produtividade, economicidade e bons resultados, sempre em busca do melhor serviço possível para a sociedade. Além desses princípios, o artigo 37 traz várias regras importantes. Uma delas é a regra do concurso público. A Constituição estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Aqui a regra é concurso público. A exceção é o cargo em comissão, que pode. Outro ponto importante é que o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Essa é uma cobrança clássica em prova. O artigo 37 também trata dos cargos em comissão e das funções de confiança. As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Já os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Outro tema muito importante é a acumulação de cargos públicos. A regra geral é a proibição de acumulação remunerada de cargos públicos, mas a própria Constituição traz exceções, desde que haja compatibilidade de horários. Essas exceções são 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. A banca gosta muito de cobrar essas hipóteses de forma literal. O artigo 37 também prevê o direito de acesso dos brasileiros aos cargos, empregos e funções públicas, assim como dos estrangeiros, na forma da lei. Além disso, determina a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência, nos termos da lei. Outro ponto relevante é a vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Também se proíbe o acréscimo de vantagens sobre vantagens, os chamados efeitos em cascata. A Constituição ainda determina que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Temos também a regra. Outro ponto importante do artigo 37 é a responsabilidade civil do Estado. A Constituição estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Isso significa que, em regra, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes. Já o agente responde perante o Estado se tiver agido com dolo ou culpa. O artigo 37 também trata da improbidade administrativa.
A prática de ato de improbidade pode gerar sanções como suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma da lei. Esse é um ponto muito importante porque demonstra que a administração pública está submetida não apenas à legalidade formal, mas também à integridade e à moralidade no exercício da função pública. Outro dispositivo relevante é o que trata da participação do usuário na administração pública, garantindo forma de reclamação sobre a prestação dos serviços públicos e acesso a informações sobre atos de governo, sempre nos termos da lei. Para fins de prova, o mais importante é guardar os seguintes pontos. A administração pública direta e indireta de todos os entes e poderes obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A investidura em cargo ou emprego público depende, em regra, de concurso público. O concurso tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A regra é a proibição de acumulação remunerada de cargos públicos, salvo as exceções constitucionais. A remuneração dos servidores depende de lei específica e está sujeita ao teto constitucional. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros. A improbidade administrativa gera sanções graves previstas na Constituição e na lei. Portanto, aluno, o artigo 37 é um dos dispositivos mais importantes para sua prova do INSS. Estude com atenção os princípios, as regras de concurso público, a acumulação de cargos, a responsabilidade do Estado e os temas de moralidade administrativa. Esse é um conteúdo que aparece com frequência e costuma render boas questões. Até a próxima!